Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Entre os dias 25 e 27 de maio, o Futebol 62 realizou uma pesquisa com 137 torcedores do Goiás. Para eles, foi perguntado o grau de satisfação em relação ao time, à comissão técnica e à diretoria. Nós também questionamos o grau de otimismo do torcedor em relação ao objetivo que o clube tem na temporada, que é o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Os dados e também a minha análise sobre estes dados eu trago para vocês a partir de agora. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Fique à vontade para fazer o seu comentário. A sua participação é muito bem-vinda aqui em nosso canal. A sua participação é o que enriquece o nosso canal, a sua opinião. Então fique à vontade para dar a sua opinião, dar o seu pitaco aí nos nossos comentários. Também compartilhe essa publicação. Se você ainda não for inscrito, te convido a se inscrever. O Futebol 62 passa por um processo de crescimento, de fortalecimento, né? E esse é o nosso objetivo aqui no canal. Este vídeo tem oferecimento do Sítio Silviana, para você que é apreciador de produtos caipiras como frangos, ovos, queijos, doce de leite, rapadura, farinha, polvilho, mandioca. Tudo isso você encontra no Sítio Silviana com entrega a domicílio. Nós entregamos na sua casa em Goiânia, em Aparecida de Goiânia. 99994 3821. Bom, vamos lá aos dados, né? Entre os dias 25 e 27 de maio, ou seja, após a vitória do Goiás contra a Ferroviária e antes do jogo do Goiás contra o Atlético, o Futebol 62 realizou uma pesquisa com 137 torcedores esmeraldinos. Esta pesquisa foi online, né? Eles responderam a um formulário e nela nós questionamos o grau de satisfação com o time, a comissão técnica e a diretoria, e também o grau de otimismo em relação ao objetivo do clube na temporada, que é o de retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. A partir de agora, eu vou trazer os dados aqui para vocês, tudo bem? Então esta é a primeira edição do nosso satisfatômetro. Em relação ao time, né, o torcedor alviverde, ele se demonstrou contente, né? E é claro, o Goiás é líder da Série B do Campeonato Brasileiro no momento da pesquisa. Os que se mostraram aí satisfeitos, 49%, muito satisfeito, 13,5%, ou seja, 62,5% dos torcedores se declararam estarem satisfeitos ou muito satisfeitos. Então, quase 2/3. Aqueles que estão nem satisfeito nem insatisfeito, 32,7%, 1/3 praticamente, né? E as opções negativas, insatisfeito e muito insatisfeito, 4,8% na somatória. Então estes aí os dados em relação ao time, ok? Esse questionamento aqui exclusivo em relação ao time. E claro, se a gente for pegar a situação do Goiás na Série B, nas outras competições o Goiás não foi bem. Perdeu a Copa Verde, perdeu o Campeonato Goiano, onde o Goiás está fazendo um bom papel até agora é na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas acaba que é a competição que está em andamento, né? Então o torcedor, a tendência é que ele leve isso muito em consideração no momento de votar. Então o Goiás líder da Série B, a melhor campanha da competição, até agora uma campanha muito sólida dentro da Série B, e isso acaba propiciando, indicando, né, induzindo o torcedor a essa alta aprovação, o que é absolutamente natural. Agora vamos à comissão técnica, né, do técnico Wagner Mancini. No dia da apuração, Wagner Mancini, treinador do Goiás. Olha só, a comissão técnica alviverde, uma aprovação maior do que a do time. Nós podemos observar aí que um total de 92,3% dos torcedores que participaram desta pesquisa do Futebol 62 classificaram o trabalho da comissão técnica de Wagner Mancini como satisfeito, né, se dizendo satisfeito ou muito satisfeito. Inclusive a opção muito satisfeito superou mais de 50%.
57,7%, enquanto os satisfeitos 34,9%, somando essas duas opções 92,3%. Aqueles que não estão nem satisfeitos nem insatisfeitos 5,7%, os insatisfeitos e os muito insatisfeitos 1% cada. Então números, a insatisfação com números irrisórios, vamos dizer assim. Então dessa forma, uma altíssima aprovação ao trabalho do Wagner Mancini por parte do torcedor do Goiás, o que é algo muito compreensível. O Wagner Mancini chegou ao Goiás com um time muito criticado, né, com um time com um rendimento muito ruim, e ele conseguiu, talvez ainda não fazer o Goiás ter um grande rendimento visualmente técnico, né, vamos dizer assim, em termos de espetáculo, mas fez do Goiás um time muito competitivo e que ganha a maioria dos pontos que disputa. Por isso é o líder do Campeonato Brasileiro da Série B. E tudo isso com apenas um reforço, que foi o Anselmo Ramon, que chegou para essa Série B do Brasileirão. Então o trabalho do Wagner Mancini, na minha avaliação, também é muito bom, e por isso o próprio torcedor segue a mesma linha, né, se dizendo muito satisfeito ou satisfeito com o trabalho de Wagner Mancini, que de fato merece essa aprovação por parte do torcedor alviverde. Esta pesquisa nós iremos realizar ela recorrentemente, tá bem? Até para a gente poder depois fazer parâmetros, comparações entre uma edição e outra, comparações entre os dados de um time e de outro, né? Então, esse vai ser um ritual aqui do Futebol 62. Vamos agora à diretoria. A diretoria, sem dúvida, foi o ponto que mais dividiu o torcedor alviverde. Olha só, os dados em relação à diretoria do Goiás. Você já deve ter observado, né? Os dados os gráficos para o lado azul são os positivos, para o lado vermelho os negativos e os amarelos os neutros. Em relação à diretoria alviverde, o torcedor que se declarou muito satisfeito, 15,4%, satisfeito, 21,2%, regular, nem satisfeito nem insatisfeito, 34,5%, insatisfeito, 20,2%, e o torcedor que se disse muito insatisfeito, 8,7%. Então a gente tem aí uma divisão, não exatamente no meio, né, mas uma divisão. O trabalho da diretoria alviverde foi aprovado por 36,6%, pouco mais de um terço, enquanto 28,9% não aprovaram, e aqueles que estão em cima do muro, 34,5%. Então é um trabalho que divide muitas opiniões, né? É o item que mais dividiu opiniões nessa pesquisa com os torcedores esmeraldinos, foi o trabalho da diretoria. Bom, essa crítica à diretoria do Goiás por parte da torcida, ela já vem de longa data, né? Não começou agora, neste semestre, neste ano. Ela já percorre aí anos, né? No plural mesmo, há vários anos que o torcedor alviverde se contesta o trabalho das diretorias, não dessa atual, desta, da passada, da outra. Então, isso agora, a questão, os dados aqui, nós estamos estratificando. E olha que essa rejeição de quase 30% ao trabalho da diretoria, ela acontece no momento em que o clube é líder da Série B. Provavelmente, se essa pesquisa tivesse sido feita ali no final do Campeonato Goiano, quando o Goiás foi eliminado pelo Vila, esse índice seria muito maior, né? Mas o bom início da Série B, ele acaba gerando também votos positivos ao trabalho da diretoria, o que é natural, né? Porque quando um time ganha, normalmente o trabalho da diretoria, da comissão técnica do time, todos eles são elogiados. Quando perde, são criticados. É uma lei natural nessa relação torcedor-torcida. Mas a gente observa que nem mesmo a liderança da Série B, no momento em que realizamos a pesquisa, outra vez repito, entre os dias 25 e 27 de maio, nem mesmo isso foi capaz de dar uma alta aprovação à diretoria alviverde. Menos da metade dos torcedores aprovam o trabalho, né? Nós temos os regulares, que é aqueles que nem aprovam nem desaprovam, e os negativos. Mas o Goiás, a diretoria alviverde, ela não tem nem 40% de aprovação
por parte da torcida. Vamos agora, por fim, falar dos objetivos, né? Qual o grau de otimismo do torcedor em relação ao objetivo da temporada? Qual o objetivo do Goiás? Subir para a Série A, né? Vamos lá conferir os dados dos alviverdes. Um ponto que me chamou a atenção, em todas as edições do Satisfatômetros que fizemos com as torcidas do Atlético, do Goiás e do Vila, este foi o único item que não teve voto, né? Nenhum torcedor do Goiás se disse pessimista ou muito pessimista com o objetivo do clube no ano, que é subir para a Série A. Então essas duas opções, pessimista e muito pessimista, zeraram. Então o torcedor que está muito otimista, 38,5%, está muito otimista. O torcedor que está otimista, 49%. E o torcedor que não está nem otimista nem pessimista, 12,5%. E outra vez, como eu citei, os pessimistas ou muito pessimistas, ninguém votou nestas duas opções. Observe que neste caso aqui, o torcedor já com um espírito muito mais esperançoso, né? Se o torcedor critica o trabalho da diretoria, é uma questão, né? O torcedor aprova o trabalho do time, aprova o trabalho da comissão técnica, desaprova ou não aprova de maneira maciça o trabalho da diretoria, vamos colocar assim, e tem muita esperança de que o time vai atender o objetivo. Então era nisso que eu citava. Essa questão em relação à torcida, diretoria, ela traz uma carga de muito tempo. Não é um extrato influenciado apenas pelo momento, né? Ele é um extrato histórico. E o torcedor alviverde se mostra muito otimista até pelo início da Série B, né, em que o Goiás tem um aproveitamento muito alto, e isso com certeza aumenta aí a esperança do torcedor do Goiás de ver o time na Série A de 2026, tudo bem? Então essa foi a nossa edição do Satisfatômetro com a torcida do Goiás. Como eu citei, nós vamos repetir esta pesquisa com esses mesmos questionamentos, com essas mesmas opções, para ao longo do tempo a gente poder fazer uma variação, para ao longo do tempo a gente poder fazer comparações para você aqui no Futebol 62. Então isso é a nossa ideia, de levar a você, torcedor, conteúdo de qualidade, levar a você, torcedor, conteúdo embasado, né? Aqui no Futebol 62 nós não queremos dizer eu acho que o torcedor do Goiás está satisfeito com isso, com aquilo, está insatisfeito com isso, com aquilo. Não, é o torcedor do Goiás quem fala se ele está satisfeito ou se ele está insatisfeito com a diretoria, com a comissão técnica, com o time, se ele está esperançoso ou não no acesso. É o torcedor quem vota, e a gente apenas capta estes dados e, claro, faz uma apresentação jornalística para vocês. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Outra vez te deixo o convite para você se inscrever caso você não seja inscrito. Futebol 62 rumo aos 10.000 inscritos, e essa vai ser uma marca muito importante para a gente, tanto para o nosso trabalho como comercialmente, né? Pois a gente precisa conseguir trazer parceiros aqui para o Futebol 62 para viabilizar de uma maneira muito contundente este projeto. Grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.